Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, nossos guias, nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa entender bem essa lição de hoje. Nós estamos hoje no capítulo 11. Capítulo 11, ele trata da proibição de evocar os mortos. Então vamos lá, no item 1. A igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demônios. Então a igreja, ela não nega as manifestações, né? Porém ela atribui aos demônios. É debalde evocar os evangelhos, como fazem alguns para justificar sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a esse respeito. O supremo argumento que prevalece é a proibição de Moisés. A seguir, damos os termos nos quais se refere ao assunto a mesma pastoral que citamos nos capítulos precedentes. Então, a pastoral que foi citada, a gente já viu isso nos capítulos anteriores, Concílio do Monsenhor Gousset, em 1864. Então, mais ou menos na época de Kardec, né? E esse Monsenhor criou um concílio, né, para ser contra o Espiritismo. Não contra a evocação, mas contra o Espiritismo. Então a gente vai ver esse assunto aqui. Continuando, não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e interrogam. A lei mosaica punia os gentios. Não procureis os mágicos, diz o Levítico. Nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminares por meio deles. Isso está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Morra de morte o homem ou a mulher em quem houver espírito pitônico. Pitônico, né? O meu tem esse termo aqui, espírito pitônico. Pitônico quer dizer diabólico. Sejam apedrejados e sobre eles recaia seu sangue. Isso está lá no capítulo 20, versículo 27. E no Deuteronômio diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consulte os que têm o espírito pitônico e se dão às práticas e de adivinhações, interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa entrada as nações que cometem tais crimes. Capítulo 18, versículo 10 a 12. Então isso é que esse Monsenhor puxou, né, da lei de Moisés para ser contra o Espiritismo, para ser contra a evocação de espíritos. Item 2. É útil para melhor compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés, reproduzir por completo o texto um tanto abreviado na citação antecedente. Eilo. Então, esse Monsenhor, né, ele citou só algumas coisas que eram contra, mas ele não citou o texto inteiro. Então, o texto inteiro está aqui. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, não consultei os adivinhos e receai que vos contamineis, dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Então, aí está o texto completo, né? Continuando. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho, seja punido de morte. Serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. Também, né? Levítico, capítulo 20, versículo 27. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor, vosso Deus, vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo,
que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consultem os que têm o espírito de Pitom, e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio, capítulo 18, os versículos de 9 a 12. Então, o texto, de Moisés é esse. E aí a gente vai explicar aqui, o Allan Kardec explica que esse Monsenhor, esse concílio que teve, ele pegou só os pontos que era contra o Espiritismo, que poderia usar contra o Espiritismo. E tem 3. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, força é que o seja igualmente em todos os outros. Então, se a lei de Moisés era rigorosa, então deveria ser toda a lei de Moisés, não só esse pedacinho. Por que seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? É preciso ser consequente, desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes, em dados casos, a mesma razão procede para a proibição de que tratamos. Então a igreja já dizia naquela época, na época de Kardec, que a lei mosaica estava ultrapassada, já não valia mais. Porém, para ser contra o Espiritismo, eles recorreram à lei mosaica. Demais, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam completamente. Então, é preciso compreender bem o motivo de Moisés. Por que ele fez isso? E hoje se anula completamente. O legislador hebreu Moisés, o legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere dessas palavras de Isaías. Então o povo do Egito já fazia evocações, porém abusavam, Então o Moisés queria evitar, queria que o povo abandonasse, saísse disso. E as palavras de Isaías dizem o seguinte: o espírito do Egito se aniquilará de si mesmo, e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pitons e seus mágicos. O capítulo 19, versículo 3. Os israelitas não deviam contratar aliança com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar os hebreus a aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem tais crimes. Então Moisés queria tirar o povo hebreu dos costumes do Egito e em outras nações que também usavam o mesmo costume de evocar os mortos. Moisés queria tirar tudo isso. E para que ele tivesse autoridade no que ele estava fazendo, ele dizia que era em nome de Deus. No item 4, a proibição de Moisés era assaz justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhação, tal como nos augúrios e preságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Então Kardec diz aqui que Moisés estava certo. Por quê? Eles não respeitavam os mortos, eles não tinham afeição ou piedade, eles usavam para fazer adivinhações, para ganhar dinheiro, aí, no caso, charlatanismo, ganhar dinheiro, explorar as pessoas pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu
desentranhá-las dos costumes populares. Então Moisés não conseguiu normalmente, por isso ele disse que era palavra de Deus, que era ordem de Deus, que Deus abomina, né? Então era assim que Moisés fez com que mudassem de ideia. As seguintes palavras do profeta justificam o acerto. Quando vos disserem, consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei. Não consulta cada povo o seu Deus? E aos mortos, se fala do que compete aos vivos? Isso está lá em Isaías, capítulo 8, versículo 19. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. Também, Isaías, capítulo 44, versículo 25. Que esses adivinhos que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos o futuro, venham agora salvar-vos. Então, naquele tempo, já se fazia previsões pelos astros, né? Hoje a gente fala que é o horóscopo, né? Mas era a mesma coisa, a astrologia, né? Então, faziam previsões pelos astros. Então, ele diz aqui, eles não fizeram tudo, não adivinharam, agora vem a salvar vocês, né? Continuando, eles tornaram-se como a palha e o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas do fogo ardente. Não restarão das chamas que despedirem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possa sentar. Eis ao que ficarão reduzidas todas essas coisas das quais vós tendes ocupado com tanto afim. Então é isso que seria reduzido, aquelas coisas, né? Aqueles adivinhos, aquelas coisas que eles prestavam tanta atenção, davam tanta atenção. Os traficantes que vos traficam desde a infância foram-se, cada qual para seu lado, sem que um só deles se encontrasse que vos tire os vossos males. Então eles sumiram, desapareceram. Ninguém apareceu para tirar os males, para tirar as dores. Eles queriam só fazer, traficante aqui é ganhar dinheiro, né? Usavam isso como comércio. Isso também está lá, no capítulo 47, nos versículos de 13 a 15. Nesse capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sob a figura alegórica da Virgem, filha de Babilônia, filha de Caldeus. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No seguinte capítulo, dirige-se diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós outros, filhos de uma agoureira, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituta. De quem vos rides vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes feridas línguas? Não sois vós, filhos perversos de bastarda raça, vós que procurais conforto em vossos deuses, debaixo de todas as frontes, sacrificando-lhe os tenros filhos nas torrentes, sobre os rochedos sobrancelhos? Então, naquele tempo se sacrificava, inclusive, as crianças, os filhos, né? Depositaste a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhaste e bebeste licores em sua honra, oferecendo sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação? Então, Isaías está dizendo, ficou indignado com isso, né? Isso está lá no capítulo 57, nos versículos de 3 a 6. Estas palavras são inequívocas e provam claramente que nesse tempo as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam comércio associada às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo.
Então o Kardec diz aqui que hoje, né, quando ele diz que mais hoje, é na época de Kardec, no século XIX. Então, mais hoje predomina a razão. Porém, hoje, né, nós estamos no século XXI, ainda tem gente que consulta os astros, ainda tem gente que faz sacrifícios. Sacrifícios humanos é mais difícil, mas ainda tem. Sacrifica animais, sacrifica um monte de coisas, né? Inclusive a própria vontade, o próprio corpo. Tudo fútil, tudo por motivos fúteis, né? Então ele diz aqui, né? O Espiritismo é consolador. O Espiritismo não quer essas coisas. O Espiritismo ele traz uma relação religiosa com os espíritos. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas, nem fazem libações para honrar deuses. Então, libações, gente, é derramar bebida, né? Jogar um golinho por santo, né? Então, isso os espíritas não fazem. Então, quem faz isso, quem dá um golinho por santo, não é espírita. Uma vez que não interrogam astros, mortos e augures. Augures são adivinhos, né? Para adivinhar a verdade sabiamente velada aos homens, uma vez que repudiam traficar com a faculdade de comunicar com espíritos, uma vez que os não move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade, um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras. Uma vez que assim é, porque o é, a proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva. Então, a proibição de Moisés não cabe aos espíritas, como ele diz aqui, né? Os espíritas não fazem nada disso. Para ser espírita, tá? Não pode sacrificar criança, não pode jogar bebida, derramar bebida para o santo, né? Não pode interrogar os astros, os mortos para fazer adivinhação. A adivinhação é proibida para todo mundo. Para que adivinhar? Para que saber do futuro? Nosso futuro ele é velado, como eu diz aqui. Então, o espírita não faz isso. Então, essa proibição de Moisés não cabe aos espíritas. Se os que clamam injustamente contra os espíritas se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe de análogo nos princípios do espiritismo com o que se passava entre os hebreus. Então não existe nada de igual, é diferente. A verdade é que o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés. Mas os seus adversários, no afã de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem se apercebem que tais argumentos são negativos por serem completamente falsos. Então os adversários, como a gente falou, aqueles que querem ser contra o Espiritismo, eles vão buscar essas informações de Moisés, mas sem perceber que o que Moisés falava é exatamente o que o Espiritismo também não aceita e também não prega. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Contudo, se ele pronunciou a pena última contra os delinquentes, é porque lhe faleciam meios brandos para governar um povo tão indisciplinado. Então Moisés ele foi rígido, foi duro, né? Porque o povo era difícil, era um povo bruto, um povo que não aceitava qualquer tipo de castigo. Não adiantava castigar, né? Que eles eram escravos, acostumados a sofrimentos, eles não aceitavam qualquer tipo de castigo. Então por isso Moisés teve que ser duro. Esta pena, ao demais, era muito prodigalizada na legislação mosaica, pois não havia muito onde escolher nos meios de repressão. Sem prisões nem casas de correção no deserto, Moisés não podia graduar a penalidade como se faz em nossos dias, além de que o seu povo não era de natureza de atemorizar-se com penas puramente disciplinares. Carecem, portanto, de razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, por consideração à lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos nos quais ele previa. Então, se é para manter a lei de Moisés,
tem que se manter em todos os casos, não só no caso da invocação dos espíritos. Por que então reviver com tanta insistência esse artigo, silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe os sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Então, essa é a lei de Moisés. Proíbe os sacerdotes de obter bens terrenos. E o que eles fazem, né, não é bem isso. Então, se é para evocar ou para manter a lei de Moisés, deveriam considerar também essa parte. No item 5. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Então Moisés, ajustou uma lei para o povo daquela época. Uma dessas leis é invariável, ao passo que a outra se modifica com o tempo. E a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios, porque o eram os judeus no deserto, e tampouco que os capitulares de Carlos Magno se moldem à França do século XIX. Então, ninguém vai querer voltar ao tempo de Moisés e nem tampouco no tempo de Carlos Magno. Carlos Magno é um conquistador, que conquistou todo o ocidente da Europa, e colocou ali, como ele diz aqui, os capitulares, colocou leis dele, ele impôs aquelas leis. Eram leis daquela época, agora não valem mais. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver esse artigo da lei mosaica? Se um boi escornar um homem ou mulher, que disso morram, seja o boi apedrejado e ninguém coma de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Isso está lá em Êxodos, capítulo 21, e versículo 28 e os seguintes. Então, se pensar bem, se nós pensarmos bem, essa é uma lei que não cabe nos dias de hoje, mas Moisés tinha um objetivo, um porquê de ter uma lei dessa. Então, esse artigo que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, outro objetivo que o de punir o boi e inocentar o dono, equivalendo simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a maior vigilância. A perda do boi era uma punição que devia ser bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispensar outra qualquer. Entretanto, essa perda ninguém aproveitava, por ser proibido comer a carne. Outros artigos prescrevem o caso em que o proprietário é responsável. Então, esse era um artigo de Moisés, só que ele fazia esse tipo de punição para punir o dono. O dono era considerado inocente, mas na verdade ele perdia um animal, e isso para eles era muito dolorido. E não deixava ter nenhum proveito da carne. A proibição não era de comer a carne, sim de se aproveitar daquela situação. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, uma vez que tudo ela prevê em seus mínimos detalhes, mas a forma, bem como o fundo, adaptava-se às circunstâncias ocasionais. Então Moisés adaptava uma lei dependendo da circunstância, da ocasião. Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada, de certo, não lhe daria um código igual ao dos hebreus. Então, se ele viesse hoje, lógico, ele teria que mudar a sua maneira de ser, de pensar, para poder adequar a ocasião e as circunstâncias atuais. Item 6. A esta objeção opõe a afirmativa de que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como as do Sinai. Então aí já dá para saber que nem tudo era vindo de Deus. Moisés criou leis para poder abrandar o povo, para que o povo conseguisse viver em sociedade. Mas julgando-as todas de fonte divina,
por que o decálogo limita os mandamentos? Então, se tudo era de Deus, por que só o decálogo, né? Qual a razão de ser da diferença? Pois não é certo que se todas essas leis emanam de Deus, devem todas ser igualmente obrigatórias? Então, se tudo era de Deus, deveria ser tudo obrigatório. E por que não conservaram a circuncisão, a qual Jesus se submeteu e não aboliu? Esquecem que, para dar autoridade às suas leis, todos os legisladores antigos lhes atribuíam uma origem divina. Pois bem, Moisés, mais que nenhum outro, tinha necessidade desse recurso, atento ao caráter do seu povo, e se, a despeito disso, ele teve dificuldade em se fazer obedecer, que não sucederia se as leis fossem promulgadas em seu próprio nome. Não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Não, disse ele. Vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo tal outra coisa? Entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinai, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Então Jesus não escreveu nada, ele só usou os decálogos, a lei do Sinai, como diz aqui, e não escreveu mais nada. O resto, que era uma lei civil, Jesus não comentou. Ora, Jesus nunca aludiu em parte alguma à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas prédicas, mormente tendo ele tratado de outros assuntos secundários. Então Jesus não falou nada sobre não evocar os mortos. Item 7. Finalmente, convém saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica, ou, por outra, se é mais judia que cristã. Então, a lei mosaica ela é mais judia, né? A lei cristã é mais Jesus. Então, o que a igreja vê? O que a igreja quer? A lei mosaica, né? Ou a lei cristã, a lei de Jesus? Convém também notar que, de todas as religiões, precisamente a judia é a que faz menos oposição ao espiritismo, porquanto não invoca a lei de Moisés contrária às relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs. Então, as religiões judias não falam nada com relação à evocação dos mortos. Item 8. Mas temos ainda outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os mortos, é que estes podiam vir, pois do contrário inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naqueles tempos, também o pode hoje. E se são espíritos de mortos os que vêm, não são exclusivamente demônios. Então a igreja diz que são demônios. Moisés dizia que era dos mortos. Demais, Moisés de modo algum fala nesses últimos. Então Moisés não fala de demônio, ele fala dos mortos. É duplo, portanto, o motivo pelo qual não se pode aceitar logicamente a autoridade de Moisés na espécie a saber. Primeiro, porque a sua lei não rege o cristianismo. E, segundo, porque é imprópria aos costumes da nossa época. Mas, suponhamos que essa lei tem a plenitude da autoridade por alguns outorgadas. E ainda assim ela não poderá, como vimos, aplicar-se ao espiritismo. É verdade que a proibição de Moisés abrange a interrogação dos mortos, porém, de modo secundário, como assessoria às práticas da feitiçaria. Então Moisés, ele era contra a feitiçaria e não contra o espiritismo. O próprio vocábulo interrogação, junto aos de adivinho e agoureiro, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhar. Entretanto, os espíritas só evocam os mortos para receber sábios conselhos e obter alívio em favor dos que sofrem, nunca para conseguir revelações ilícitas. Então a gente debate sempre esse tema, O espiritismo não é para fazer adivinhações,
as evocações não podem ser fúteis. No caso aqui, para fazer adivinhações, né? É coisa fútil, né? O Espiritismo, ele procura receber conselhos, ajuda, né? Para que possa evoluir na parte moral, sem coisas inúteis. Certo, se os hebreus usassem das comunicações como fazem os espíritas, longe de as proibir, Moisés açoraçoá-las ia, porque o seu povo só teria a lucrar. Então, né, se o povo hebreu usassem em bom termo, fizesse bom uso das evocações, Moisés ia aproveitar, né, porque o povo só teria a aprender e a lucrar. Item 9. É certo que alguns críticos jucundos ou mal intencionados têm descrito as reuniões de espíritos como as assembleias de nigromantes ou feiticeiros, e os médios como astrólogos e ciganos. Isto porque talvez qualquer charlatões tenham afeiçoado tais nomes às suas práticas, que o Espiritismo não pode, aliás, aprovar. Então, como ele diz aqui, né, os críticos, né, mal intencionados, que são contra, eles associaram aí a nigromantes, são feiticeiros, né, magia negra, né, astrólogos, ciganos, né, que usam, né, uma maneira diferente de consultar os mortos, né, e charlatões também, que são pessoas que aproveitam da fé, né, da credulidade de algumas pessoas para poder ganhar dinheiro. O Espiritismo é contra tudo isso. Em compensação, há também muita gente que faz justiça e testemunha o caráter essencialmente moral e grave das reuniões sérias. Além disso, a doutrina, em livros ao alcance de todo mundo, protesta bem alto contra os abusos para que a calúnia recaia sobre quem merece. Então a doutrina espírita tem os livros, né? A gente sabe os 5 livros, né? Que versam seriamente sobre a doutrina e que é contra todo esse tipo de abuso. Então, que essa calúnia recaia sobre aqueles que não seguem os princípios básicos da doutrina espírita. São 5 princípios e os 5 livros. Princípios básicos da doutrina espírita. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Agradecemos a todos pela atenção. Pedimos mais uma vez que quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, para ajudar com que a gente possa manter, né, esse canal, manter essas informações aí, sempre no YouTube. Que Jesus abençoe a todos.